Era uma vez, em tempos antigos e turbulentos, uma noite que mudaria para sempre a história do povo de Deus. Imagine a cena: Jerusalém, a cidade santa, cercada por um exército imenso e implacável. Homens armados, guerreiros ferozes, liderados por um dos mais poderosos reis da época. O medo pairava no ar como uma névoa densa. Mas naquela mesma noite, em silêncio e sem alarde, um único anjo agiu. E, em um só instante, 185.000 soldados caíram mortos. Essa não é uma lenda. É um dos relatos mais surpreendentes e dramáticos das Escrituras. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa história extraordinária registrada na Bíblia, explorar o contexto histórico, compreender a tensão espiritual por trás dos acontecimentos e descobrir o que essa vitória miraculosa tem a ensinar à nossa fé hoje. O cenário histórico: um império contra uma cidade. Estamos no final do século VIII a.C. O cenário geopolítico do Oriente Médio era de pura instabilidade. O Império Assírio dominava a região com mãos de ferro. Seus exércitos eram temidos, suas campanhas militares brutais. A cada cidade conquistada, ruínas e tributos deixavam claro: resistir era tolice. Nesse contexto, o pequeno reino de Judá, governado pelo rei Ezequias, estava na mira do impiedoso rei assírio Senaqueribe. O alvo: Jerusalém, a capital. Não apenas um centro político, mas o coração espiritual de toda uma nação, onde estava o Templo de Salomão, símbolo vivo da aliança entre Deus e seu povo. Ezequias, um rei diferente. Ezequias não era um rei comum. A Bíblia o descreve como alguém que fez o que era reto aos olhos do Senhor. 2 Reis 18:3. Ele iniciou uma verdadeira reforma religiosa, destruindo ídolos, purificando o templo e restaurando a adoração exclusiva ao Deus de Israel. Mas agora, ele se via diante de um desafio gigantesco. O cerco era iminente. Os muros foram reforçados. Os reservatórios de água protegidos. Provisos estacadas. E mais do que tudo, Ezequias buscou a Deus. O profeta Isaías, a voz de Deus em meio à guerra. Em meio ao caos, surge uma voz profética: Isaías. Mais do que conselheiro, Isaías era o porta-voz de Deus. E suas palavras traziam esperança onde só havia medo. Ele dizia: não temas. O Senhor lutará por vocês. Isaías garantiu a Ezequias que Senaqueribe não conquistaria Jerusalém, que Deus havia ouvido a oração do rei, e que a resposta viria. A arrogância de Senaqueribe. O rei assírio, no entanto, estava certo da vitória. Mandou cartas provocando e blasfemando contra Deus. Nenhum Deus das nações conseguiu livrar seus povos de mim, escreveu ele. O Deus de Israel também falhará. Ezequias então fez algo poderoso. Levou essas cartas ao templo, estendeu-as diante do Senhor e orou: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abra os teus olhos, ó Senhor, e vê. Agora, ó Senhor nosso Deus, salva-nos da mão dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Isaías 37:16-20. A noite que mudou tudo. Então veio a resposta. Não com trovões, não com exércitos humanos, mas com um único anjo. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor visitou o acampamento assírio. E quando o sol nasceu, 185.000 soldados estavam mortos. Mortos sem batalha. Mortos sem espada humana. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram pela manhã, eis que todos eram cadáveres. 2 Reis 19:35. O milagre e seus impactos. O que era impossível se tornou realidade. Senaqueribe, derrotado, voltou envergonhado para Nínive. E ali, anos depois, foi assassinado por seus próprios filhos, enquanto adorava seu deus pagão. A derrota de Senaqueribe não foi apenas militar. Foi espiritual, política e simbólica. A Síria, que parecia invencível, agora estava abalada. Outras nações começaram a perceber: o Deus de Israel não era como os outros deuses. Jerusalém estava salva. A fé foi renovada. A confiança em Deus, fortalecida. Um sinal para todas as gerações. Essa história é mais do que um milagre do passado. É um lembrete eterno de que Deus ouve as orações sinceras. Deus é soberano sobre reis, exércitos e impérios. Quando tudo parece perdido,
ele ainda tem a última palavra. Assim como no Mar Vermelho, quando o povo escapou por entre as águas, ou em Sodoma e Gomorra, quando o juízo caiu como fogo, aqui, também, vemos o Deus que intervém. Que salva. Que... Lições para hoje. O mundo atual não tem muros cercando cidades, mas tem muros invisíveis, medo, opressão, ameaças invisíveis que cercam a fé. Você já se sentiu como Ezequias? Cercado por problemas maiores do que você pode suportar? A resposta ainda é a mesma: buscar a Deus em oração, com humildade e confiança. Esse relato não é apenas sobre a salvação de uma cidade. É sobre um Deus que responde quando seu povo clama, que se levanta quando a arrogância dos homens desafia sua glória. Conclusão: Deus ainda age. A história do anjo que matou 185.000 soldados é real. Registrada nas Escrituras. Confirmada pela arqueologia. Reverenciada pela tradição judaico-cristã. É uma história que atravessou séculos para chegar até nós e dizer: não importa quão grande seja a ameaça. Não importa o tamanho do exército que te cerca. Deus ainda é Deus. E Ele pode agir, em uma só noite, e mudar tudo. Confie. Ore. Espere. Porque a mesma mão que agiu no passado, ainda pode agir hoje. Amém.